A lição do próximo domingo tem como tema Jesus, o Holocausto Perfeito. E a reflexão da leitura diária de hoje tem como tema o Holocausto de Abraão. O texto da leitura diária de hoje está em Gênesis capítulo 22, o verso 13. Está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Não quero me prender aqui à provação pela qual Abraão foi exposto, e sim mostra a simbologia desse carneiro que estava preso pelos seus chifres nos arbustos, porque ele tem uma aplicação, ou ele é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse holocausto de Abraão, Isaac, que seria oferecido em holocausto, foi substituído por um carneiro. Então nós vemos aqui o princípio da substituição. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, nós encontramos a seguinte escritura: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entretanto, no verso 21 do capítulo 3, nós encontramos essa escrita: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A advertência para Adão e Eva de não comerem do fruto de uma certa árvore, que Deus denominou de árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, eles não deveriam comer, porque no dia em que eles comessem, eles morreriam. Mas nós observamos que eles comeram e não morreram. Por que eles não morreram? Porque Deus substituiu a morte deles com a morte de um animal, ou de mais de um animal, do qual ou dos quais ele fez vestimentas para Adão e Eva. Então aqui nós vemos o princípio da substituição. O outro animal foi morto no lugar de Adão e Eva. O caso aqui de Abraão é semelhante. Um outro animal foi morto no lugar de Isaac. Eu vejo nisso uma demonstração de Deus para Abraão, o que é a dor da perda de uma pessoa amada. Porque as Escrituras nos dizem, em São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, o sofrimento que Abraão teve quando se dispôs a oferecer o seu filho em holocausto a Deus, Deus também teve ao se dispor, ou ao dispor o seu filho, a dar o seu filho para morrer no lugar dos pecadores. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas, primeiramente no Novo Testamento, o testemunho de João. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 9, está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O símbolo do provável Cordeiro que morreu no Jardim do Éden, o símbolo do Cordeiro ou do Carneiro que foi substituído por Isaac, ele se cumpre em Jesus. João Batista, quando viu que Jesus ia na direção dele para ser batizado, ele reconheceu, ele identificou o Cordeiro de Deus e fez essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus também dá testemunho a respeito do seu Filho. Em Mateus 3,17, está escrito: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O holocausto tinha que ser um animal macho, perfeito, sem defeito. Jesus foi esse homem perfeito, sem defeito, no qual, ou de cujo sacrifício
o Senhor teria prazer, né? Diz, em quem me comprazo? O próprio Jesus dá testemunho da sua missão. Em Lucas 19:10 ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Mateus 20:28, ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todos os holocaustos, desde o de Abel, o de Noé, o de Abraão e dos outros sacerdotes universais, né, como o sogro de Moisés, Jetro, como o rei de Salém, Melquisedeque, e também os holocaustos do sistema levítico, eles apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que aqueles holocaustos não conseguiam fazer definitivamente, o Senhor Jesus fez definitivamente quando ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. A carta aos Hebreus também dão testemunhos a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus, resgatador da humanidade. Hebreus 7:26 até o 27, está escrito assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto, outra versão diz, mais sublime do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto, Jesus fez isso, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus, que maravilha! Então o holocausto de Abraão, aquele carneiro preso pelos chifres, era um símbolo, era uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus nos substituiu na cruz. Ele sofreu o meu sofrimento, o seu sofrimento. Ele morreu a morte que tu deverias morrer, a morte que eu deveria morrer ali na cruz. E eu pergunto a você, caro amigo, você vai ficar indiferente a isso? Ou você vai correr para os braços do teu Salvador e recebê-lo como teu Senhor? Pense nisso e tenha uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.